Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Como vencer o desânimo. E nós vamos baseá-la no livro de Neemias, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 17 ao 20, que diz assim: Então eu lhes disse: Bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e fortalecemos as mãos para as boas obras. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: O que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Irmãos, irmãs, eu digo a você que sempre há esperança, mas às vezes é difícil acreditar. Todos nós temos um período de desânimo, ainda mais agora, nesse momento tão difícil em que a humanidade passa com esta pandemia. Jesus trata do assunto dentro do contexto da oração. Lucas 18:1 diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Nações inteiras podem perder a esperança. Isso aconteceu, por exemplo, com Israel e Judá, quando foram invadidas pelos inimigos. Os babilônios destruíram a cidade santa de Jerusalém, saquearam as suas glórias e levaram seu povo como escravos para uma terra distante. Parecia que o povo escolhido de Deus havia perdido tudo: a terra, o orgulho, a identidade de nação eleita para um destino especial, pois agora os filhos de Deus estavam dispersos pelas nações. E esses foram os tempos mais difíceis, tempos de lamentação, lágrimas e silêncio. Mas sempre há esperança. Quando Ciro, o persa, chegou ao poder, permitiu que os exilados judeus voltassem para a terra deles. Na época em que os primeiros judeus retornaram e o templo foi reconstruído, temos os exemplos do sacerdote Esdras e do administrador Neemias. Esdras era o sacerdote dos desesperançados e Neemias o reconstrutor dos sonhos fracassados. Este tem uma lição libertadora acerca da renovação da esperança a partir dos escombros do desânimo. Neemias chegou diante de uma situação caótica, mas reanimou a comunidade e começou imediatamente a operação de reconstrução. Com os muros em ruínas, o povo de Israel não podia se dar ao luxo de dormir em paz. Assaltantes das províncias vizinhas atacavam à noite e deixavam os israelitas desanimados e temerosos. Os israelitas estavam sob constantes ataques de todos os lados: Sambalate e os samaritanos pelo norte, Tobias e os amonitas pelo leste, Gesem e os árabes pelo sul, e os asdoditas pelo oeste. Neemias 4, versículo 8, conta que todos esses fizeram uma espécie de aliança do mal para pressionar os trabalhadores empenhados na construção e usavam as armas do medo e do desânimo.
Mas Deus fortaleceu Neemias de uma forma poderosa. E dia após dia, o trabalho avançava. Na metade do caminho, surgiu uma nova onda de desânimo por rumores acerca de saqueadores e destruição. E Neemias percebeu que precisava lidar com a mentalidade do seu povo, através de princípios que até hoje não mudaram. O projeto de construção exigiu 52 dias de trabalho pesado, mas com um mês de trabalho, os trabalhadores haviam concluído a metade. A fadiga os derrotava. E nós sabemos que quando a energia diminui, o mesmo acontece com a coragem. Com certeza, todos nós já passamos por isso. Trabalhar nos finais de semana, limpar a casa o dia inteiro e depois ajudar os filhos na lição de casa. Durante certo tempo, você resiste. Todavia, mais cedo ou mais tarde, as suas limitações se derrubam. Quando você excede os seus limites, começa a ficar irritado, tenso e melancólico. E esse é o momento em que Satanás ataca. E foi exatamente o que aconteceu em Jerusalém. O povo estava fatigado, desanimado e frustrado. O versículo 10 do capítulo 4 de Neemias mostra que os israelitas se frustraram com o interminável entulho de construção. No final do dia, quase desfaleciam de exaustão. Na manhã seguinte, quando voltavam ao trabalho, parecia que nada tinha sido feito. Era como se os escombros tivessem vida própria e se multiplicassem. Os judeus estavam esgotados. Não só conseguiam imaginar a cidade reluzente, porque eles só viam os escombros. Em Neemias 4:10, nós vemos que os trabalhadores já não tinham mais força e ainda havia muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os israelitas deixaram a construção e declararam o seu fracasso, porque estavam cansados e exaustos e eles diziam que não conseguiam mais fazer isso. Foi uma boa ideia, mas já estamos nisso há um mês e não aguentamos mais. E nós sabemos que o discurso negativo é contagioso e contamina toda uma comunidade. Quando as coisas não vão bem, começamos a acreditar nas mentiras do inimigo e murmuramos: não consegui fazer nada, sou um fracasso. Os trabalhadores estavam cansados e ainda tinham os vizinhos que os ameaçavam de morte. Nada como uma palavra negativa para atrapalhar o trabalho do povo de Deus. Talvez as palavras amargas de outros no seu local de trabalho ou mesmo em sua casa estejam lhe corroendo o espírito. Quem sabe a pessoa se divertindo com o seu medo até deixá-lo desanimado. Mas nós precisamos reagir ao desânimo. Em primeiro lugar, clame ao Senhor. A maioria das pessoas espera esgotar todas as alternativas para depois apelar a Deus como último recurso. Quando começar o desânimo, aproxime-se do Senhor e peça que lhe ajude a ordenar os problemas. E continue a obra que Deus lhe deu para fazer. Porque a nossa reação imediata à adversidade é desistir. Nós sabemos que as pessoas abandonam a igreja, largam o emprego, desistem do casamento. Tudo porque encontraram o previsível período de desânimo. Satanás sabe que se nos fazer desistir, pode impedir que o nosso problema se resolva e prejudicar o avanço da obra de Deus. Neemias sentiu todo o desânimo do povo, mas nunca deixou de lado a construção. Havia problemas, mas ele não deixaria de lado a ordem que recebera de Deus. E você? Você também se sente desanimado? Você quer abandonar tudo? Quer desistir de tudo? Agora que você já está no meio da sua atividade, do seu trabalho?
Todos nós temos problemas. Mais tarde, Sanbalat e Gesem tentaram uma artimanha para fazer Neemias diminuir o ritmo de trabalho. Sabe o que foi? Eles o convidaram para uma reunião, mas Neemias enviou mensageiros para dizer que executava um grande projeto e não poderia descer. Não importa o quanto você, por exemplo, se sinta aflito, continue trabalhando. Concentre-se no todo. Os homens de Neemias, eles foram distribuídos ao longo do perímetro do muro e não conseguiam se comunicar uns com os outros para incentivar este ou aquele. Só conseguiam enxergar a sua parte do buraco no muro e a sua parte no monte de entulho. Era difícil manter a perspectiva e ver o conjunto. Pode ser, por exemplo, que você enxergue só o trabalho pesado e enfadonho da sua vida. Mas você precisa ver o que Deus está fazendo em você, com você e por você. E aí, se agarrar a essa esperança, pois ela vai ajudá-lo a superar os momentos difíceis. No capítulo 4 de Neemias, esse líder posicionou as pessoas ao longo do muro, em fileiras, de modo que podiam visualizar a unidade da sua força de trabalho. E eu digo a você, peça o alento das promessas de Deus. Em tempos de desânimo, corra, não caminhe para a palavra de Deus. Quando o coração estiver aflito, leia a Bíblia. Não espere ter vontade. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos reagir. A Bíblia não é um livro comum. O Espírito de Deus habita em suas páginas. Você pode servir a Cristo de coração e mesmo assim se sentir desanimado. A Bíblia ordena que não cansemos em serviço, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ficamos deprimidos porque perdemos a perspectiva de quem estamos servindo, de por que estamos servindo e como Deus pretende nos recompensar. Precisamos lembrar da colheita. No capítulo 4 de Neemias, vão ver as pessoas ajudando umas às outras. Os desgarrados de Neemias uniram-se para formar uma equipe e firmaram um compromisso. Alguns eram carregadores, outros guardas, outros construtores, mas todos eram combatentes. No final dessa passagem, vemos que eles ficaram acordados a noite toda. Estavam absorvidos demais o trabalho para voltar para casa à noite. Precisariam ajudar os mais fracos a carregar e os mais baixos a subir. Eles carregaram o fardo uns dos outros. O desânimo tende a nos isolar. Faz com que nos voltemos a nós mesmos, o que gera muita autopiedade e nós perdemos a noção do conjunto. O nosso fardo fica mais leve quando carregamos o dos outros. Essa é a intenção de Deus. Ele não deseja que você carregue o seu fardo sozinho. Desvie o olhar do desânimo e direcione-o para a coragem que as outras pessoas demonstram. Em Mateus 11:28 está escrito: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por quê? Porque Jesus é a esperança do mundo. Vamos nos envolver nos braços do Senhor, todos os que estão sobrecarregados, para que nós possamos sentir o alívio dos nossos fardos. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu quero lhe pedir que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está triste, essa pessoa que está cansada, essa pessoa que está deprimida, essa pessoa que diz eu não aguento mais. Mas nós sabemos, Pai, que Tu és a solução para todos os nossos problemas. Nós sabemos que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E nesse dia de hoje visita cada um que se encontra nesta condição e muda a história dessa pessoa. Que ela venha olhar
para a história de Neemias e daqueles homens que estavam ali reconstruindo os muros de Jerusalém. Eles tinham um objetivo, eles tinham uma meta, e eles, apesar das dificuldades, das adversidades, do cansaço, eles não desistiram. E é isso que eu lhe peço, Pai, para que cada pessoa não desista, porque se ela desistir, ela estará fazendo a vontade do inimigo. Mas nós estamos aqui, Pai, para fazer a vontade do Senhor. E por isso, neste momento, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos ânimo. E nós prosseguiremos nesta missão, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.